Bom dia a todos. O meu nome é Sérgio Carvalho, sou presidente do Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais e um dos sindicatos que subscreveu o acordo para a tabela salarial e suplementos dos bombeiros sapadores. A tabela tem tido alguns problemas relativamente à sua aplicação. O acordo, temo-lo aqui, foi assinado pelos sindicatos e pelo Governo, e o acordo que assinámos é bem claro: todos os bombeiros sapadores em início de carreira, ou seja, no fim da recruta, ingressam em 2025 no nível 12 e em 2026 estarão no nível 13, e assim sucessivamente relativamente a escalões e aumentos salariais. Os índices passam a saltar de 2 em 2 índices e as promoções, também está claro neste documento, deve ser superior ao escalão que desbloquearia na horizontal no caso de deslocamento de CAD. Ao contrário do que se tem por aí dito, que os bombeiros estão a ganhar menos vencimento do que o estatuto anterior e que seriam, em alguns casos, 70 euros, é mentira. Os bombeiros, neste momento, os recrutas, quando passam a prontos, estão a ganhar menos 157 euros, ponto 9. Ou seja, o aumento que se conseguiu logo à base da carreira é no mínimo 157 euros, ponto 9. Situação que não está a ser aplicada por várias autarquias que dizem que o documento tem algumas irregularidades do ponto de vista técnico e têm dúvidas. As mesmas dúvidas também têm na aplicação do suplemento da condição de bombeiro sapador. Temos bombeiros sapadores que estão a prestar serviço nas centrais ou outros serviços dentro dos quartéis bombeiros, relativamente à sua atividade, também não lhes pagam o suplemento, ou seja, e é claro também o direito ao mesmo. Estas três questões e outras que temos estado a identificar do não cumprimento por parte das autarquias ou algumas entidades públicas que têm bombeiros sapadores na íntegra do acordo, tem sido dada essa informação ao Governo, e o compromisso com o Governo, e quando assinámos o acordo, era o acompanhamento da implementação do mesmo, tal como eu referi logo no início, que após a publicação do mesmo, as câmaras iriam ter muitos problemas a aplicar o acordo, teriam sempre dúvidas, e as dúvidas seriam sempre no sentido de prejudicar os bombeiros, quer seja na transição para a tabela, quer seja no sistema de avaliação, quer seja nas promoções e, pasmem-se, até na questão do bombeiro sapador recruta, que quando passa a pronto ingressa neste momento no nível 9 da categoria. Isto está identificado, o Governo tem o compromisso com os sindicatos que assinaram o acordo, da aplicação do acordo, que está aqui escrito e é claro que os bombeiros começam a categoria em 2025 no nível 12 e em 2026 no nível 13. É bem claro, está assinado, o Governo vai ter que cumprir, vai cumprir, e há reuniões técnicas com os sindicatos que assinaram o acordo para a implementação do documento e daquilo que está assinado no acordo. Agora, é natural, como sempre houve ao longo destes anos e vai continuar a haver, que as câmaras, com os recursos humanos, que os gabinetes jurídicos e de sociedades de advogados são contratadas, muitas delas façam pareceres à medida ou ao interesse de cada um. E isso o sindicato vai ter sempre que combater e lutar para que seja corrigido. Agora que este aumento, perante outros aumentos anteriores, é um grande aumento, é o maior aumento na história dos bombeiros portugueses. Lutámos por mais e vamos continuar a lutar por mais. Mas que efetivamente se reflete no recibo e todos conseguem perceber tem um impacto salarial e para o próximo ano será muito superior e no ano seguinte ainda muito superior. Ainda hoje venho de uma reunião da FESAP, no âmbito da Federação dos Sindicatos, para a discussão dos aumentos salariais para a função pública para o próximo ano, para os 750 mil trabalhadores da administração pública, onde há uma parte que são bombeiros, também verão refletido algumas dessas medidas, e há a perspectiva do Governo alargar o acordo plurianual que tinha com toda a função pública e com o FESAP e com o STE até 2029, ou seja, mais um ano, e já está previsto que no mínimo em 2029 todos os trabalhadores terão no mínimo um aumento de 60 euros, que à data depois será negociado, mas sempre de uma base superior. Estamos a falar que até 2029 todos os funcionários públicos, onde estão incluídos os bombeiros, e à margem do acordo que está firmado, terão também um aumento de 300 euros no seu vencimento base. Naturalmente isto vai se refletir em subsídio de turno a quem o pratica e, respectivamente, em cálculos de horário extraordinário.
Sobre as negociações com o Governo, naturalmente o Governo definiu agora que estava-se a discutir a questão do CIADAP, os sindicatos têm estado a debater essas temáticas, a proposta do Governo não foi aceita pelos sindicatos subscritores do acordo e que têm estado neste momento a negociar com o Governo. Há várias propostas em cima da mesa, sempre com o objetivo de valorizar as carreiras, acelerar o processo de desbloqueamento de carreiras e de escalões e que se ajuste à realidade dos bombeiros sapadores. Quando houver um documento mais concreto, factual e com dados que se possa apresentar aos bombeiros e que se possa discutir, o mesmo será apresentado ao exemplo do que foi feito anteriormente, com números, com dados, com valores, e que, ao contrário do que outros diziam, os valores que nós apresentamos efetivamente estão a acontecer e nas tabelas salariais estão a ser refletidos, excepcionando estas questões onde as câmaras levantam todas estas questões, estes problemas e estas dúvidas. Esse também sei de bombeiros sapadores foram colocados no nível 11, quando deviam estar no 12, e assim sucessivamente. É uma luta que os sindicatos têm que combater, têm que realizar. Agora, não podemos abdicar desse combate e não podemos ficar impávidos e serenos. E o Governo comprometeu-se na aplicação na íntegra do acordo, os sindicatos que assinaram o acordo vão exigir a aplicação na íntegra, os bombeiros, nomeadamente os bombeiros de Santa Cruz na Madeira, da Figueira da Foz, de Braga e outras corporações que está a acontecer esta situação, bombeiros que terminaram a recruta e estão no nível 9, terão que ir para o nível 12 este ano e para o nível 13 para o próximo ano, têm que ter um aumento de 157 euros, ponto 9 no mínimo, relativamente ao valor que oferiam na recruta, e esta situação vai ter que retroagir a janeiro. Foi isto que nós assinámos, foi isto que eu assinei com o compromisso dos meus dirigentes e delegados e associados que me garantiram e disseram: Sérgio, é para avançar e não podemos perder esta situação. E tal como se previa, infelizmente, quando houve esta assinatura, o Governo, poucos dias depois, houve eleições, caiu, este passo está fechado. Continuamos a ter os outros temas, seja ele das idades da reforma, seja o horário de trabalho, que são fundamentais, e todo o estatuto, porque todo o estatuto vai ser negociado, vão estar em cima da mesa e vão ter que ser negociados. Se a nível nacional ou da Assembleia da República há medidas que têm sido travadas por partidos e com votações muitas vezes que ninguém entende, nem percebemos o objetivo das mesmas, ou não dignificação da atividade de bombeiro, do ponto de vista do sindicato, temos todo o poder e compromisso para negociar individualmente com o Governo, no âmbito da negociação sindical, como sempre foi feito até aqui, e será feito, e naturalmente a nossa luta, que é pública, e as nossas posições são claras relativamente a todas essas revisões. Isto, estou a falar concretamente relativamente aos bombeiros sapadores, mas se aplica a todas as outras atividades. Não é porque na Assembleia da República é votado, do ponto de vista negativo, determinada medida, que o nosso sindicato, o sindicato que eu represento, vai deixar de lutar e combater essa situação e na mesa negocial vai reclamar para os trabalhadores que ele representa. Por último, para ser bem claro, a tabela salarial de bombeiro sapador, início de carreira, em 2025, é ao nível 12. Terá que ser aplicada a todos os bombeiros que terminaram a recruta este ano e a todos os outros que transitaram para a carreira de bombeiro sapador, que tinham o valor anterior da carreira de bombeiro sapador. Não têm que ficar no nível 11, como alguns ficaram, nem no nível 9, como agora estão a ficar todos os bombeiros que terminaram a recruta. Para o ano, o início de carreira de bombeiro sapador passará a ser o nível 13. Todos os bombeiros, quando desbloqueiam os escalões, progridem 2 índices salariais, em média 105 a 110 euros. É factual. Todos os bombeiros, quando forem promovidos, têm que ir para o escalão superior àquele que desblocariam na horizontal. Está assinado no acordo, tem que ser cumprido. Onde não foi cumprido, que é no caso de Vila Nova de Gaia, terá que ser corrigido e com retroativos sempre a janeiro. Aí estamos a reclamar junto do Governo, está identificado, estão lá os papéis, o Governo tem que colocar estes mecanismos. O mesmo já aconteceu anteriormente, quando se tentou destabilizar também um acordo que muito custou a negociar e que os sindicatos que o subscreveram muito valorizam, que foi relativamente aos 10 anos de contrato de trabalho em funções públicas,
que teve que sair uma retificação do Governo a esclarecer o que estava no acordo para que não houvesse dúvidas que efetivamente se aplicava a todos, inclusive ao período da recruta. E o mesmo aconteceu também com o suplemento de condição de bombeiro, porque tivemos algumas autarquias e alguns serviços públicos que chegaram a pensar aplicar esse suplemento calculado sobre o valor base do bombeiro sapador recruta a todos os trabalhadores. E saiu um despacho legal a esclarecer que é sobre o vencimento base, porque é isso que está assinado no acordo. O acordo foi assinado e está aqui bem claro. E nenhum sindicato enganou os bombeiros nem vai enganar, porque está aqui escrito o que nós assinamos. Se outros acham que estão mal, são livres de fazerem a luta que bem entenderem e fazerem todo o combate político ou sindical que entenderem. Agora, não podem dizer que quem assinou o acordo enganou os bombeiros, que nós não enganamos os bombeiros, não vamos nunca enganar os bombeiros e os valores são claros e estão nos recibos. Inclusive, as tabelas são públicas e é impossível fugir a essa situação. Se olharmos aos anos para trás e à situação atual, houve um grande passo que foi dado, queríamos mais e vamos lutar por mais. Agora, este já está, já temos uma boa base negocial, vamos passar à fase seguinte e vamos deixar de criar instabilidade e dúvidas nos bombeiros, que isso não leva a lado nenhum e só prejudica, muitas vezes, as negociações. Peço aos bombeiros que tenham alguma tranquilidade, se tiverem dúvidas, que nos contactem, que falem connosco. Tudo terá que retroagir a 1 de janeiro, os valores terão que ser remunerados. Nós sabemos que autarquias que ainda não desbloquearam avaliações de SEDAP de anos anteriores, serviços públicos que ainda não fizeram, temos autarquias que estão com processos de promoções há 3, 4, 5 anos, e isto não tem nada a ver com o estatuto, tem a ver com, muitas vezes, incompetência dos serviços, atraso dos próprios serviços. E é esse o nosso compromisso, é continuar a lutar pelos nossos associados, pelos bombeiros e fazer com que o acordo que firmamos com o Governo seja cumprido. Seja este acordo que assinamos, está assinado, sejam outros acordos que possamos vir a assinar no âmbito de outras atividades e de outras carreiras relativamente ao setor dos bombeiros e proteção civil. Nada é perfeito. Agora, os bombeiros que passaram a prontos, neste momento estão a perder 157,9 euros. O nosso acordo prevê que eles tenham um aumento de 157,9 euros no seu vencimento base. Isto foi o acordado, isto será o que vai ser cumprido. E quando assinamos, foi bem claro. As câmaras vão continuar a fazer o seu trabalho e, em muitos casos, quando têm que optar entre várias versões, se são mais favoráveis ou menos favoráveis aos seus trabalhadores, neste caso os bombeiros, algumas, por norma, e é histórico, vão sempre fazer a opção errada. Um outro ponto, que foi uma luta louca para conseguir e que agora parece não ser problema, mas que era o principal problema, foi que este acordo acabou com o conceito de espenato permanente. E era esse conceito, ao longo destes anos, mais de 20 anos, que nos inviabilizavam decisões em tribunal e de lutas para reclamar suplementos e valores em atraso ou que não eram remunerados, mesmo horas extraordinárias. E este documento, ao acabar com o conceito de espenato permanente, resolveu um dos principais problemas, ou talvez o principal problema que tínhamos relativamente a tudo isto. Os horários de trabalho vão ser discutidos, as apresentações vão ser discutidas, o sistema de avaliação vai ser discutido, têm que ser melhorados e vão ser valorizados. É este o compromisso do nosso sindicato. Quando tivermos mais dados concretos ou documentos factuais, apresentaremos ao pessoal e o pessoal dará os seus contributos, que é isso que tem sido feito e até, inclusive, através de reuniões nacionais que, ao longo mesmo da discussão da tabela salarial, fizemos na nossa sede com bombeiros do continente e da região autónoma da Madeira, onde há bombeiros sapadores, no sentido de explicar, receber as questões que traziam e levar respostas a todos os trabalhadores. Esta é a verdade, pura e dura. Queríamos mais, queremos. Os aumentos são factuais, vocês têm os recibos, podem fazer contas. Para o ano vamos ter um valor superior, com a certeza, novamente, nunca será inferior a 200 euros, ou superior, no mínimo, a cada trabalhador. A quem conseguir fazer carreira e for promovido, vai ser valorizado. Em algum momento, isto tinha que ser feito, tinha que haver uma base zero.
e numa transição nem todos ficarão nas mesmas condições, todos terão o mesmo valor exato de aumentos, mas a variável não será assim tão grande que justifique que alguém se sinta prejudicado, porque todos têm uma grande valorização salarial e têm uma correção à sua atividade e valoriza quem fizer carreira e aos jovens que querem fazer carreira. Faço um apelo para estarem atentos. Em caso de dúvidas nos recibos, solicite ao Sindicato Dúvidas e Esclarecimentos. O nosso sindicato assinou o acordo de boa-fé para cumprir o que está no mesmo de boa-fé. Os nossos comunicados à data e atuais são públicos, são bem claros relativamente aos valores que estão em cima da mesa e não serão outros que nos vão dizer a nós como é que temos que assinar o acordo, porque o acordo fomos nós que o assinamos, é nosso. Se outros querem outros acordos, que o assinem, que o façam, nada temos contra, desde que seja sempre para valorizar os trabalhadores. Agora, estamos fartos de ouvir muitas questões e criar entropias, quando muitas vezes o objetivo seria a união de todos e uma luta comum para a melhoria das condições de trabalho de todos nós. E é esse o papel que vamos fazer e é essa a luta que nós vamos fazer. Sempre sérios, frontais e leais, sem ofensas a ninguém. Bom dia a todos, espero que estejam esclarecidos. Não é meu hábito fazer vídeos relativamente a esta temática, mas tendo em conta algumas questões que têm sido colocadas e a necessidade que é importante para chegar a todos os bombeiros, foi feita esta minha opção para poder chegar a todos os locais. Peço que possam partilhar o vídeo e salvaguardem-se, muita segurança, que o vosso trabalho corra bem e vamos dignificar esta atividade e esta carreira com muito orgulho. Obrigado.